entender, o cliente chega no seu escritório e fala assim, doutor, eu estou com o meu marido preso por depositário infiel, tivemos uma ação na Justiça do Trabalho, perdemos esta ação na Justiça do Trabalho, doutor. O meu marido está preso porque foi penhorado um bem e ele vendeu, ele alienou, ele danificou, ele sumiu com esse bem. Ele foi considerado infiel depositário, porque quando da penhora ele era o fiel depositário, e acabou, como sumiu esse bem, ele acabou sendo infiel depositário, e o juiz da vara do trabalho, onde estava correndo a execução, mandou prender. Você vai olhar para o cliente e vai falar assim, o STF falou que não pode prender por depositário infiel. O ministro Ives Gandra Martins Filho está orientando para que não se prenda por depositário infiel na Justiça do Trabalho até que o STF se posicione na nossa justiça. Ela vai olhar para você e vai fazer, tudo bem, doutor, mas o meu marido está preso. Você vai olhar para ela e você vai falar assim, não, ele não pode. O STF falou que não pode prender por depositário infiel. O ministro Ives Gandra, mas, doutor, mas ele está preso. Não, mas o STF, vá para o inferno, pelo amor de Deus, tem que soltar o cara. Como é que vai soltar? Com habeas corpus. Qual é a competência? Justiça do Trabalho, especificamente Tribunal Regional do Trabalho. Não é certo hoje, ante o que está dispondo, prender por infiel depositário? Não, não é certo, mas e se prender? O único mecanismo para soltar é o habeas corpus. Quando então a competência seria do Tribunal Regional do Trabalho. Aí entra a pergunta específica do doutor. Quando que cabe recurso ordinário de habeas corpus? Dessa forma. Juiz da vara do trabalho mandou prender por depositário infiel. Você então entra com habeas corpus, e aí sim, no habeas corpus você vai falar, olha, o STF fala que não tem mais prisão, o Ives Gandra falou que não pode mais prender por isso, até a decisão final do STF. Eu quero que solte o meu cliente, o paciente desse habeas corpus. Se veio o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho improcedo o habeas corpus. Da improcedência do habeas corpus, cabe o quê? Recurso ordinário. Por isso que eu falei para vocês, olha neste caso do recurso ordinário como não tem depósito recursal. O habeas corpus não impõe grana, não tem condenação em pecúnia. André, então não paga nada? Paga custas processuais, mas não paga depósito recursal não. Mas cabe recurso ordinário neste caso. Joia? Beleza? Tranquilas? Na boa? Ficou claro, doutor? Partimos então para a próxima questão, a próxima dúvida. Vamos lá. Professor, o detentor da justiça gratuita arcará com o depósito recursal para interpor o recurso ordinário? Olha a minha cara de satisfação pela pergunta. Sabe por quê? Não tem como te responder isso. Veja, temos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que atesta que o depósito recursal não deve ser eximido mesmo para aqueles que têm justiça gratuita. Eu vou ser muito sincero, aqui vai uma opinião pessoal, eu concordo com isso. Ué, André, mas como assim você concorda? Doutores, depósito recursal é caução, não é taxa de juízo. Justiça gratuita, me desculpe, justiça gratuita é para taxa de juízo, não é para caução. Ora, doutores, eu sou beneficiário da justiça gratuita, mas se eu quero na Justiça do Trabalho embargar a execução, eu não tenho que garantir o juízo? Se o depósito recursal é uma forma de caução, é uma forma de garantia do juízo, ainda que parcial. Portanto, doutor, vai uma posição minha. Eu concordo com a primeira decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que ainda que beneficiário da justiça gratuita terá que arcar com o depósito recursal. Custas não, mas depósito tem. Mas cuidado. Nós temos uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, cujo ministro Pedro Paulo Manos foi voto vencido, mas onde atesta que não há depósito recursal para aquele que é beneficiário da justiça gratuita. Ai, André, que beleza. André, primeiro, o que eu coloco na prova? Doutores, primeira fase de concurso, impossível disso cair. Impossível. Porque nós temos duas decisões. As duas são do maior órgão da Justiça do Trabalho.
Uma fala que não cabe depósito recursal para quem é beneficiário da justiça gratuita, é bem verdade que esta é a mais recente, mas a outra fala, cabe depósito recursal para quem é beneficiário da justiça gratuita. Ora, estamos aí meio que pisando em ovos hoje. André, mas eu estou vendo a prova final hoje e eu vou fazer a segunda fase de direito do trabalho, não a primeira. Pode cair em pergunta. Se cair em pergunta, coloque as duas posições. Primeira fase, doutor, fiquem tranquilos, porque isso não pode cair em concurso público, em prova da OAB, de jeito nenhum. A segunda fase da prova da OAB pode cair. Aí você coloca, o Tribunal Superior do Trabalho se posiciona de maneira divergente. Um atesta que há o cabimento do depósito recursal e outro que não há cabimento do depósito recursal. Joia? Beleza? Obrigado pela participação. Vamos então a mais uma dúvida aí do pessoal. Vamos lá? Quando o TST atuar em competência originária, caberá recurso ordinário? Ah, doutora, cabe. Foi aquilo que eu falei, né? Talvez eu falei um pouquinho no final do nosso programa, da nossa primeira parte do tema do dia, quais são as matérias em que cabe especificamente o recurso ordinário do Tribunal Regional do Trabalho quando o TRT atuar em primeira instância. E, de fato, nós temos o cabimento disso em 4 ações. Primeira, dissídio coletivo. E agora vou até me estender um tequinho. Por que dissídio coletivo, André? Você falou que é difícil ter depósito recursal em segunda instância, porque normalmente o dissídio coletivo impõe obrigações futuras. É diferente, doutores, do funcionário João da Silva promoveu uma ação contra a Invicta Limitada cobrando hora extra. E o juiz fala, condena você a pagar as horas extras que ele fez e você não pagou. Obrigações passadas. Na verdade, o dissídio coletivo, via de regra, impõe aumentos salariais daqui para frente. Tanto é verdade que a sentença proferida ali, a sentença normativa, ela não é exequível. Ela enseja ação de cumprimento. Se o empregador não pagar o aumento, efetivamente você pode então entrar com ação de cumprimento para cobrar isso, para cobrar esse aumento salarial. Mas espera aí, André, cabe recurso ordinário da sentença normativa? Cabe, claro que cabe, sem dúvida nenhuma cabe recurso ordinário da sentença normativa. E este recurso ordinário da sentença normativa é um cabimento da ação originária do TRT. Segundo cabimento, qual é? Segundo cabimento das ações originárias do Tribunal Regional do Trabalho diz respeito ao mandado de segurança. Ação muito, extremamente, bastante mesmo utilizada para atacar as decisões interlocutórias no processo do trabalho. Nosso agravo de instrumento, doutores, tem efeito absolutamente restrito no direito processual do trabalho. Diferente do que ocorre no processo civil, onde cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória, no processo do trabalho não cabe recurso de decisão interlocutória, de imediato. Passível, portanto, de mandado de segurança. André, mas quem falou que cabe mandado de segurança? A lei do mandado de segurança. Porque a lei 1533/51, que rege o mandado de segurança, no artigo 5º fala, quando não couber nenhum recurso, caberá mandado de segurança. É o caso. No processo de trabalho não cabe recurso de imediato decisão interlocutória, portanto, cabe mandado de segurança. No mandado de segurança, eu estou atacando um ato judicial. Não tem valor de pecúnia. Cabe recurso ordinário? Claro que cabe. Mas, via de regra, também não tem depósito recursal. Tá? E ação rescisória. Né? A ação rescisória também cabe recurso ordinário. As ações rescisórias de aplicação integralmente subsidiária do Código de Processo Civil, no artigo 485 e seguintes do CPC, ação rescisória que cabe no processo de trabalho, é o único mecanismo que eu posso fazer para atacar o acordo homologado em juízo, porque o acordo homologado em juízo é irrecorrível, salvo o INSS que pode recorrer, as partes não. Se as partes se sentirem prejudicadas, se tiver algum dos vícios elencados no 485 do CPC, sem dúvida nenhuma caberá ação rescisória. Qual a competência dessa ação rescisória? Tribunal Regional do Trabalho. Do julgamento proferido pelo TRT na ação rescisória cabe qual recurso? Recurso ordinário. Do julgamento proferido na ação rescisória pelo Tribunal Regional do Trabalho, cuja competência é dele em regra, assim como do mandado de segurança e dos dissídios coletivos, cabe também recurso ordinário. E o habeas corpus, que nós já falamos bastante sobre ele, também tem o cabimento. Então são essas 4 ações, tá? Dissídio coletivo, ação rescisória, MSHC. Tá bom? Mais uma questão, vamos lá? Professor, qual a diferença entre a nulidade ou reforma requerida no recurso ordinário?
Doutor,